Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens Como Foi, Como Deve Ser, no livro de Atos, onde nós estamos vendo expositivamente, ou seja, texto a texto. E hoje nós teremos um texto muito especial, que falará muito ao meu e ao seu coração, que está lá em Atos capítulo 3, dos versos 1 até o verso de número 10. Atos 3, de 1 até o verso de número 10. Esse texto fala exatamente da cura de um deficiente, da cura de um aleijado, que ficava na frente do templo, lá em Jerusalém. Atos 3, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Até aqui, abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante desse fato que aconteceu há tanto tempo atrás e que fala muito ao nosso coração, porque nos mostra, Deus, o poder, Senhor, que há em Ti. E nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito nesse momento de reflexão que nós faremos agora. Abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar, Senhor, todas as verdades contidas aqui. Fala ao nosso coração, Senhor, ressignifica, Deus, a gente de dentro para fora, para que nós possamos ter mais de Cristo, Pai, dentro do nosso coração, para que possamos evidenciar isso a todo mundo aí fora. Obrigado por esse privilégio, Deus. E essa oração que fazemos, Pai, não é dos nossos méritos, de forma alguma, mas do de Cristo Jesus. A Ele toda honra e glória para sempre. Amém, amém. Bom, nós vimos no domingo passado, no texto anterior a esse que nós lemos hoje, o episódio da conversão de 3.000 pessoas mediante a pregação de Pedro. Que os apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, eles faziam sinais e feitos extraordinários, é o que o texto anterior diz para mim e para você. E isso está relatado no verso 43 desse texto anterior. E o propósito disso, o propósito desses sinais, desses feitos extraordinários, era causar temor e consciência da presença de Deus no meio dos discípulos. Além de atestar que os apóstolos eram de fato enviados da parte de Deus. E que a mensagem a qual eles estavam pregando também vinha de Deus. E agora nós estamos diante de um dos milagres mais extraordinários narrado no livro de Atos, que foi destacado por Lucas ao escrever o livro de Atos. Muito provavelmente, irmãos, muitos outros milagres similares a esse foram feitos pelos apóstolos, mas esse aqui em particular foi de abrir a oportunidade para Pedro pregar justamente o seu segundo sermão no templo, lá em Jerusalém. Por isso que eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, irmão, que nós veremos ponto a ponto desse texto, que ele é um texto primoroso. Amém? Então leia comigo novamente o verso de número 1. Vamos lá, vamos ao texto.
Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a hora nona. Meus irmãos, a primeira igreja cristã que nasceu lá em Jerusalém era composta apenas do quê? De judeus convertidos ao judaísmo. Os primeiros convertidos, eles eram judeus, os apóstolos, eles eram judeus, e por conta disso, durante algum tempo, eles ainda conservaram alguns costumes, algumas práticas judaicas, de ir ao templo 3 vezes ao dia para orar, por exemplo. Isso era uma prática que eles faziam. As orações do templo eram às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 6 da tarde, já no finalzinho do dia. O texto refere-se aqui à oração da hora nona, sendo essa a oração das 3 horas da tarde, era no meio da tarde. Os sacrifícios no templo se davam às 9 da manhã e às 3 da tarde. E nesse momento aqui, Pedro e João subiam ao templo, não para oferecer sacrifício, pois eles já haviam entendido o sacrifício de Jesus. Eles subiram para orar a Deus, já que o templo era o quê? Casa de oração. E aqui, pelo fato deles estarem em 2, o intuito deles era o quê? Pregar o evangelho. Uma vez que Cristo, quando ordenou que eles fossem ao mundo pregar as boas novas, como que foi? De 2 em 2. Isso porque na lei de Moisés, para valer como testemunho, tinha que estar sempre em 2 ou 3. E Jesus sabia disso. Então Pedro e João, eles fazem conforme Jesus havia ordenado e sobem ao templo na expectativa do quê? De aproveitar aquela oportunidade para falar de Cristo para as pessoas. Isso aconteceu de uma forma muito mais inusitada do que eles esperavam. Leia comigo o verso 2. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamado Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Meus irmãos, muito provavelmente eram os familiares desse homem, desse aleijado, que levavam ele à porta do templo para ele pedir esmolas. Justamente quando? Nos horários de orações. Por conta do quê? Do maior fluxo de pessoas. Se não tiver pessoa, não tem sentido ele estar lá para pedir esmola. E essa porta formosa aqui que o texto diz, era uma das portas mais belas do templo, feita toda de bronze, e era conhecida também por nome chamado Porta de Nicanor, porque havia sido doada por um judeu lá de Alexandria, que tinha esse nome, Nicanor. Enfim, uma porta de acesso ao templo mais frequentada pelos judeus que subiam ao templo para orar, para fazer os seus sacrifícios e levar suas ofertas ao Senhor. E esse homem, ele estava localizado ali, num lugar estratégico, no lugar certo. Uma vez que para conseguir as esmolas, um pedinte tem que saber aonde ele tem chance de conseguir. Um pedinte, ele não para em qualquer lugar para pedir esmola. Ele analisa a situação toda, aí ele vai aonde ele vai ter chances do quê? De conseguir essas doações, essas esmolas. E esse homem era colocado ali, e isso já há muito tempo. Portanto, esse homem, esse aleijado, ele era muito bem conhecido, mas muito bem conhecido por todas as pessoas da cidade de Jerusalém, que iam ao templo. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, há um relato que esse homem, ele tinha por volta de 40 anos de idade, esse deficiente, esse aleijado. E que a maior parte da vida foi passado ao lado dessa porta formosa. Portanto, irmãos, esse homem ele era conhecido como aleijado, como o coxo da porta formosa. Todo mundo sabia desse homem. E quando ele avistou Pedro e João subindo para entrar no templo, como de costume, como ele sempre fez, ele pede uma esmola aos apóstolos. De que forma? De uma forma habitual, quase que mecânica. Sabe? Ele fazia isso todo o tempo. Por ter feito isso a vida toda.
Era um negócio assim, muito, para ele, pragmático, sabe? Era instantâneo. Mas pela graça de Deus, esse homem, ele irá receber muito, mas muito mais do que ele podia imaginar, do que ele podia esperar. Leia comigo os versos 3 e 4. Quando viu Pedro e João, que iam entrando ao templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Meus irmãos, esse homem, cerca de 40 anos, dos quais a maioria, eles passaram diante dessa porta. Provavelmente esse ato era tão espontâneo, tão mecânico, que ele só falava e estendia a mão, ele nem olhava as pessoas, sabe? Era uma prática tão comum que ele só fazia assim: dá uma esmola, por favor. Nem olhava as pessoas. Um ato voluntário dele, só estendia a mão. E Pedro, fixando o olhar nele, João ao seu lado, Pedro diz: olha para nós, olha para mim. O que Pedro está fazendo aqui? Pedro está chamando a atenção dele para ele sair daquele estado involuntário que ele estava, para ele prestar atenção no que haveria de acontecer a seguir. E uma curiosidade é que Pedro e João, muito provavelmente, eles já haviam passado por esse homem aqui diversas vezes. Desde o dia de Pentecostes, eles viviam no templo. Não era a primeira vez que Pedro e João passavam ali. E não era a primeira vez que esse homem pedia esmola a Pedro e João. E justamente nesse dia, nesse exato momento, pelo poder do Espírito de Deus, Pedro sente que é a hora de curar esse homem daquela enfermidade acometida a ele. E diante disso aqui, irmãos, nós temos uma lição muito importante. Muito importante. Quem sabe, presta atenção, quem sabe o momento exato de curar alguém é Deus e ninguém mais. E por que isso é importante saber? Porque o que tem mais hoje em dia são momentos agendados, momentos pré-definidos de cultos de cura, cultos de libertação, você vê direto aí. Meus irmãos, em todo o Novo Testamento não tem um relato sequer de uma reunião agendada para curar pessoas. Sabe por quê? Porque nenhum discípulo sabia onde, quando e como isso poderia acontecer. Simples assim. Ou seja, o poder de curar não estava neles, mas no Espírito Santo de Deus. E ninguém controla o Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Ninguém controla. Se você gosta dessas coisas, irmão, deixa eu te correr atrás disso. Quem anseia por isso, vai cair em contos aí, enganados à torta direita. Não é assim que Deus trabalha na vida das pessoas. Se volte para as Escrituras, não para as fábulas. E então aquele homem, aleijado de nascença, olha atentamente para Pedro, fixa o olhar em Pedro, Pedro chama a atenção dele, ele olha para Pedro, lê comigo verso 5, acompanha comigo. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Irmãos, esse homem aqui, ele olhou atentamente para os apóstolos, porque ninguém fazia o que os apóstolos fizeram. Não havia uma pessoa sequer que passava por ele na porta e chamasse a atenção dele. Ele, sabe, era tudo mecânico. Dá uma esmola, a pessoa jogar, dá uma esmola. Sabe, tipo, ele faz uma pessoa que já faz parte do ambiente, como um vaso de planta ali, era assim. Ninguém fazia isso que Pedro fez. E era só jogar a esmola, passar por ele, mas aqui ele olha de forma atenciosa para Pedro. Muito provavelmente na cabeça desse homem estava assim: opa, agora deu bom, hein? Agora vem coisa boa aí. Esse homem olha para mim e falou: opa, é nós. E a coisa boa aqui que eu me refiro é uma esmola generosa, obviamente. Ele esperava isso, ele não esperava outra coisa de Pedro. Ele falou: agora vou encher meu embornar aqui de moeda. Esse homem aqui, presta atenção, esse homem aqui não tinha fé nenhuma.
Ele não pede para ser curado como os demais relatos de Jesus. Vocês perceberam que todo mundo chegava a Jesus falando o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, não é? Esse homem não. Ele queria o quê? Dá uma esmola aí, dá uma esmola aí. E o interessante é que a gente mesmo, eu e você, nós atrelamos a cura de uma pessoa pela fé dela em ser curada. É a primeira coisa que vem à minha e à sua cabeça. Mas aqui, irmãos, e tantos outros relatos no Novo Testamento, mostra que nem sempre a cura de uma pessoa depende da fé que ela tem. Isso mostra que o propósito maior de Deus com a pessoa, olha que interessante, ultrapassa até mesmo a capacidade dela de crer. Olha como que Deus ele é maravilhoso. Olha como Deus ele é benevolente. E por que é importante você sabermos isso? Para que você não desanime, irmão. E nem entre em crise quando você esperar por algo de Deus e isso não acontecer. Você ouvir que Deus não te abençoou porque a sua fé é pouca. Não. O texto mostra justamente o contrário. Nisso aqui não precisa nem ir muito longe, né? Nós, como crentes, agimos assim. Aliás, tem púlpitos espalhados por aí que atrela tudo que você deseja receber de Deus ao tamanho da sua fé. Creia, se sua fé for grande, Deus irá te honrar. Aí Deus vem e fala, não vou não. E aí? Aí a pessoa chega no pastor e fala assim, ô pastor, poxa, Deus, oramos, você pediu, aí eu pedi, mas Deus não quer não. Aí você ouve assim, é que a sua fé, irmão, ela é pouca. A sua fé, ela não foi suficiente. Por isso que Deus resolveu não te atender. Como se Deus fosse obrigado, né, a atender o seu pedido, porque você atrelou isso à sua fé. Sabe? Está decretado agora. E o propósito de Deus, onde que fica? Essa é a pergunta. E o propósito de Deus, onde é que fica? Irmãos, se não for propósito de Deus na vida, você pode ter a maior fé do mundo, que não será atendido. E mesmo que você não tenha, aliás, fé nenhuma, mas é propósito de Deus, Ele fará, tenha certeza, Deus fará. O ponto aqui, não somos nós e nem a nossa fé, mas o ponto aqui é Deus, amém, igreja? Deus. Muitas vezes a nossa fé, ela é exigida sim, mas nem sempre. Isso não depende de mim, a nossa fé, nem é eu e você que produz em nós mesmos, é o próprio Deus que faz isso, e Efésios diz isso. E esse homem aqui, ele não tinha fé nenhuma. O que ele esperava receber de Pedro era uma oferta generosa. Opa, dá aí um monte para mim que eu vou ficar muito feliz. Aí nesse momento então assim, tudo parou. Pedro então conseguiu a atenção daquele homem. Então Pedro vai e diz assim, leia comigo o verso 6. Então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Meus irmãos, no texto anterior, a esse nós estamos lendo, no sermão passado, nós vimos que a primeira igreja cristã, ela era o quê? Muito generosa, não era? Eles vendiam até as suas propriedades e bens e repartia com aqueles que necessitavam. Se fosse necessário, eles venderiam tudo para socorrer o irmão que estava precisando. E talvez aqui estivesse o ponto desse homem de achar que iria receber uma grande oferta de Pedro ou de João. E Pedro chega para ele e fala assim, eu não tenho nada. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Meus irmãos, Pedro e João, o que eles eram, profissionalmente falando? Pescadores. E fazia 3 anos que eles não pescavam mais nada. Eles também dependiam das ofertas que os outros davam para ele, assim como os demais discípulos.
Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou dar a você. Então, pela autoridade dada por Deus, pelo poder do Espírito, Pedro dá o comando: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Meus irmãos, o dom de cura, ele funciona dessa forma. É assim, é assim. Pelo poder do Espírito, quem possuía esse dom dado por Deus, verdadeiramente, comandava a ação da cura ali. E acontecia na hora, era imediato. Diferente de você orar e pedir para Deus curar. Deus, ele vai curar ou não vai curar, quando nós fazemos as nossas petições. Mas quem possuía o dom de cura, era ele que comandava a ação no momento, através do poder do Espírito Santo de Deus. Primeiro, porque Deus havia o quê? Confiado isso àquela pessoa. Ele não ia fazer aquilo à torta direita, a revelia dele, não. Significa que essa pessoa estava o quê? Em sintonia com Deus. E segundo, Deus sabia que ele ia cumprir os propósitos dele, com quem quer que fosse. A pessoa tinha essa autoridade em nome de Jesus. Meus irmãos, quando o dom é verdadeiro, genuíno, é assim que funciona. Na hora, sem necessidade de mais nada. E um detalhe muito importante aqui, é que Pedro se refere a Jesus como o quê? O Nazareno. Por quê? Porque todos em Jerusalém conheciam Jesus assim, como o Nazareno. Pedro está deixando muito claro que o mesmo Jesus, a qual aquela gente rejeitou, a qual aquela gente matou, é quem capacitava ele. E a ordem vinha de Pedro, e o poder do Espírito de Deus, e tudo sendo sustentado pela destra de Deus, pela destra de Cristo. Amém, igreja? Teve uma vez que eu fui... Eu não lembro qual foi o motivo de ter me levado até a Santa Casa, lá em Tupã. E eu estava aguardando naquela entradinha lá, sentado, esperando, acho que eu entrar, ser chamado, ou entrar para ver alguém, não me recordo. O fato é que eu estava lá. E chegou uma pessoa conhecida e conversava comigo: como é que está Queiroz? E os irmãos? E, nossa, que bênção. E a gente ficou conversando. E o atendente, que fica do outro lado do vidro, ele ouviu a nossa conversa, porque estava perto, né? Essa pessoa despediu, foi embora, ele me chamou. Ele falou: por favor, vem cá. Aí eu levantei, achei que ele... Não, aqui, sobe, né? Ele falou: vem cá, você é pastor? Eu falei: eu pastorei a Igreja Batista lá em Queiroz. Fala: ô pastor, você não faz um favor para mim? Eu falei: faço, irmão, se tiver meu alcance, né? Ele falou: meu pai, ele está na UTI. Muito mal, muito mal. O senhor não poderia subir lá? Eu vou ligar lá, vou avisar que o senhor vai. E o senhor faz uma oração junto com meu pai ali. Você faria isso por mim? Eu falei: lógico, irmão, sem sombra de dúvidas. Só avisa, porque é UTI, né? Não é um quarto. Não, eu vou deixar avisado, aí eles vão liberar, o senhor já sobe. Eu falei: tá bom. E fiquei aguardando. Aí ele falou: por favor, vai lá. E eu fui. Todo o procedimento de higiene e tal. E aí a enfermeira lá da UTI pegou e levou eu na cama do senhor. A hora que eu cheguei, que eu vi o estado daquele senhor na cama, eu falei: Senhor, tem misericórdia. A própria enfermeira falou: olha, pastor, é questão de tempo apenas. E ele estava inconsciente, obviamente, ali, né? Mas aí eu, em silêncio mesmo, porque lá dentro você não pode, né, ficar falando muito em voz alta. Em silêncio, eu orei a Deus e falei: Senhor, tem misericórdia desse homem. Eu não sei qual é a história de vida dele, eu fui pego de surpresa também ali embaixo. Mas eu estou aqui, Senhor, humildemente, pedindo pela vida dele. O Senhor tem misericórdia dele, né? Mas, Senhor, mas acima de tudo, que se cumpra a sua vontade. Foi o que eu falei. E quando eu falei isso, se cumpra a sua vontade, eu já estava, no meu coração estava assim: esse homem, questão de tempo só. E desci, fui lá, conversei com o rapaz. O senhor orou? Orei. Falei: querido, confie em Deus. Falei: o que for da vontade de Deus, Deus vai fazer com o seu pai. Pode ter certeza nisso. Ele: amém, pastor, amém. Todo esperançoso. E eu fui embora para casa pesaroso, porque eu vi a situação do homem. E beleza. Passou uma semana, eu voltei de novo no hospital. Aliás, 2 semanas, eu voltei de novo no hospital por um outro motivo. E ele me chamou, na hora que ele me viu: ô pastor, vem cá, por favor.
eu reconheci ele e falei, nossa, já fui preparado para dar uma palavra de conforto para ele, né? Ele falou, pastor, muito obrigado por você ter orado pelo meu pai. Ele falou, filho, antes de eu falar, ele falou, olha meu pai aqui, puxou o celular e mostrou um vídeo, o pai dele em casa, num churrasco, mas feliz da vida, comendo com todo mundo. Aquilo eu olhei, eu falei, Senhor. Falei, meu Senhor, aquilo eu fiquei em um estado meio de choque. E fui andando para casa assim, né? Atordoado. Porque Deus fez um milagre na vida daquele homem. Uma semana depois, uma amiga nossa da igreja, uma irmã, que frequentava a célula quando eu tinha em casa, falou, pastor, tem uma senhorinha aqui na entrada, na saída para Queiroz, numa chácara, que ela está muito mal. O senhor não poderia ir lá fazer uma oração com ela e com a família? É agora, irmã, é agora. Eu fui, catei o carro, fui com ela, falei, vamos orar a Deus. Deus é poderoso, Ele vai tirar essa mulher também do estado que ela está. E fui lá e orei, e com a fé absurda que Deus ia restaurar a vida dela, porque tinha feito com o outro que eu nem esperava. Não deu tempo de eu chegar em casa. Depois que eu orei com ela estava entendendo, ela apertou minha mão. Não deu tempo de eu chegar em casa. O telefone tocou, Deus tinha levado ela. Irmãos, quando você chamar eu para orar por alguém, toma cuidado, hein? Você toma cuidado, hein? Brincadeira. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho dom de cura, mas graças a Deus, eu sirvo a Ele, que cura, através de resposta de oração. Amém, igreja? O propósito é dele, não é meu. Você pode achar que você está no controle de qualquer situação, como muitos aí fora acham. Não, vem no culto que você não vai. Se não for da vontade de Deus, não vai. E muitas vezes, nem em culto a pessoa vai, e Deus vai e muda a realidade. Pedro tinha esse dom de cura. Pedro tinha. E o que ele fez? Lê comigo o verso 7. E pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Meus irmãos, esses detalhes que o texto traz aqui, pegar pela mão direita, os tornozelos, os pés do homem se firmando, quando você lê no texto original, é uma linguagem bem técnica, linguajar de quem era médico, o médico usaria, e isso confere com quem escreveu o livro de Atos, porque o livro de Atos foi escrito por Lucas, que era médico, né? E olha como o homem ficou. Lê comigo o verso 8. E ele, dando um salto, colocou-se em pé, então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Meus irmãos, um homem coxo, aleijado de nascença, agora andava e saltava. E Lucas faz esse relato aqui para mostrar a todos que a cura dele foi completa, foi imediata e completa, restaurou todo o problema do homem. Ele não saiu lá mancando ou cambaleando, ele deu um salto, ele ficou em pé, começou a andar e a saltar no meio do povo. O homem estava curado, novinho em folha. Então esse homem feliz da vida, louvando a Deus, entra com Pedro e João no templo. E um detalhe, pela primeira vez na sua vida, primeira vez, ele passou a vida dele na porta do templo, mas é a primeira vez que ele entra no templo. Por que sabemos que foi a primeira vez? Porque a interpretação da lei de Moisés pelos fariseus impedia isso. Levítico 21, 17 e 18, presta atenção. Fala a Arão: nenhum dos teus descendentes que tenha um defeito físico se aproximará para oferecer o pão do seu Deus em todas as suas gerações. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá se aproximar, nenhum cego, ou aleijado, ou desfigurado, ou de braços ou pernas desproporcionais. Meus irmãos, a lei de Moisés, ela proibia qualquer aleijado dentre os levitas, que era responsável pelo templo, de entrar no templo. Lá em Levíticos. E os fariseus, com o passar do tempo, eles entenderam que essa proibição, que eram originalmente só para os levitas, todos os outros descendentes das demais tribos também, não pode agora também. Ou seja, ninguém podia entrar no templo se fosse aleijado. E ponto final, era regra, era lei.
Nós vimos isso na quarta-feira passada aqui no culto de oração. Irmãos, não estranhe essa ordem de Deus lá em Levítico. Por quê? Porque naquela época era necessário. Deus não estava fazendo acepção de pessoas, não. Depois, se quiser, eu explico isso, mas nós não temos tempo para isso. Mas o fato é que os deficientes eles eram impedidos pelos sacerdotes de entrar no templo na época de Jesus. E esse homem, esse ex-aleijado, agora pela primeira vez na vida, ele feliz, saltitante, louvando a Deus pelo milagre, ele entra. Eu fico imaginando a cabeça desse homem. Ele jamais pensaria que a esmola, que a ajuda seria tamanha na sua vida. E a multidão que também estava entrando no templo, lembra? Era a oração das 3. Aquilo estava bombando de gente. Fazer oração, sacrifício, oferta. Como é que esse povo, na hora que vê tudo aquilo, como é que esse povo reagiu? Leia comigo os versos 9 e 10. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconhecendo-o como mesmo que sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Meus irmãos, Lucas diz que a multidão havia ficado espantada e assombrada, pois o que eles viram ali não acontecia todo dia, não. Aliás, eles só viram isso aqui acontecer meses atrás, quando um tal Jesus de Nazaré fazia a mesma coisa por onde ele passava. E agora estava acontecendo de novo. Meus irmãos, existe uma história, nós não sabemos se ela é verdade ou não, mas diz que um senhor chamado Tomás de Aquino, um grande teólogo da Idade Média, ele foi visitar a cidade de Roma e foi recebido pelo Papa. E enquanto o Papa mostrava toda aquela pompa, toda aquela riqueza, toda aquela ostentação, com um sorriso grande no rosto, ele disse para Tomás de Aquino, falou, tá vendo aí, ó, Pedro agora não pode mais dizer que não possui mais prata nem ouro. Então Tomás de Aquino respondeu, pois é, Pedro agora também não pode mais dizer, levanta e anda. Ou seja, a igreja tinha perdido a sua essência. Mas o fato é que aquela multidão que havia presenciado aquela cura, ela estava tremendamente espantada e assombrada. E havia mesmo motivos para elas estarem assim. Olha como é que é o propósito de Deus. Primeiro aqui, ó, esse homem era extremamente conhecido. Segundo, ele era deficiente desde o nascimento e todo mundo sabia disso. Terceiro, o milagre aconteceu num lugar público, lugar mais público no templo de Jerusalém. Quarto, ele foi feito na hora mais estratégica, a hora da oração da tarde, a hora do sacrifício, a hora que o povão vinha mesmo em massa. E quinto, a forma como foi feita, com apenas uma palavra. Não houve nenhum ritual, não houve nenhuma cerimônia, ele não tomou nenhuma poção mágica, nenhum remédio, nada, apenas a palavra de Pedro pelo poder do Espírito. Anda, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Enfim, um milagre incontestável. E tudo isso para que se cumprisse o propósito de Deus, que era preparar o terreno para o próximo sermão de Pedro, que vai acontecer no texto seguinte, que nós veremos no domingo que vem. Amém? O que nós podemos tirar, além de tudo que nós já vimos aqui, o texto é maravilhoso, o que nós podemos tirar de lição para nós, diante desse primor de texto? Vamos lá. Primeiro, para Deus, preste atenção, para Deus nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, de verdade eu não sei o que você pode estar passando nesse momento agora. Não sei. Eu não sei se alguma pessoa talvez próxima a você pode estar com alguma necessidade real, talvez de cura. Eu não sei se você sabe de alguém mesmo que não seja próximo de você, esteja enfrentando algum problema grave, alguma enfermidade complicada de se resolver, algum problema grave. O que eu sei é que cremos num Deus que é o Deus do possível e também um Deus do impossível.
Nós cremos num Deus do provável, mas também do improvável. Um Deus que, apesar de mim e de você, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, do nosso coração enganoso, da nossa falta de caráter em muitas situações, da nossa inclinação sempre para fazer o mal, muito mais do que para fazer o bem. Um Deus que, apesar da sua glória, da sua majestade, de todo o seu poder, apesar de toda a sua imensidão, Criador do céu e da terra, Criador de todo o universo, um Deus que se importa com pessoas tão pequenas, mas tão insignificantes, igual eu e você. Um Deus que nos ama ao ponto de abrir mão daquilo que Ele tinha de mais valor, abrir mão do seu único filho amado, permitir que sofresse tudo que sofreu naquela cruz. Tudo isso para quê? Para que eu e você, miseráveis pecadores que nós somos, nós pudéssemos ter a oportunidade de remissão dos nossos pecados, sermos perdoados por Deus, sermos aceitos no seu reino, como cordeiros de Cristo. É esse Deus, Deus de causas impossíveis, um Deus que não conhece limites, pois todos os limites foram criados pelo poder da sua palavra. Um Deus que pode curar você, meu irmão, você, minha irmã. Um Deus que pode curar todo aquele que está à nossa volta, pelo poder da sua palavra. Um Deus que diz: levanta e anda. Seja para quem está vivo, ou seja para quem está morto, quem está em morte. Pois nem a morte pôde deter esse Deus, amém, irmãos? Aleluia, nem a morte pôde deter esse Deus. A segunda lição que esse texto nos ensina é que esse mesmo Deus, um Deus que responde sim a minha e a sua oração, a oração daquele que tem fé, um Deus que responde até mesmo àqueles que não possuem fé alguma, pois sua bondade, sua fidelidade dura para sempre. Esse mesmo Deus ele pode não responder às nossas orações. Esse mesmo Deus, ele pode ficar em silêncio diante de alguma petição, porque acima da minha e da sua vontade estão a vontade e o propósito dele. Amém, igreja? Existem pessoas que precisam muito mais de cura espiritual do que de cura física. Há pessoas que precisam muito mais de prova do que bênção na vida, para que se voltem para Deus com sinceridade de coração. Existem pessoas que serão salvas pelo Senhor mediante a dor, mediante o sofrimento, mediante a perda, e louvado seja Deus por isso, pois pode custar tudo na sua vida terrena, desde que não custe sua vida eterna. Amém, irmãos? Nós não temos a capacidade de olhar o coração das pessoas, mas Deus tem. Ele quem sonda, quem esquadrinha o mais profundo da nossa alma. Portanto, presta atenção, igreja. Mesmo que doa, mesmo que entristeça, mesmo que nos faça chorar, nos faça sangrar, louvemos o nome santo de Deus, pois Ele sabe o que faz. Amém, irmãos? Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a sua vontade, seja na terra ou seja no céu. Confie no Senhor, ore a Deus, peça, pois Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes o não é o melhor para você. Nosso Deus é um Deus de milagres impossíveis, mas também um Deus de propósitos insondáveis. A nós basta confiarmos nele, confiarmos na boa obra de Cristo na minha e na sua vida. E mesmo que a gente se alegre ou chore durante a caminhada, e mesmo que tenhamos resposta de oração ou não, e mesmo que haja milagre na nossa vida ou não, que nós possamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Salvador da minha e da sua vida, e continuemos firme na missão que foi dada, de pregar o Evangelho a todos, de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, e sermos instrumentos na sua mão, para que Ele realize o maior milagre de todos na vida daquele que der ouvido às suas palavras. Meus irmãos, nosso Deus continua sendo Deus em qualquer tipo de circunstância na minha e na sua vida, pois só a Ele pertence todo o poder, toda a honra e glória para todo o sempre. Amém, igreja?
Confia no Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa, Deus sabe. Confie na soberania dele, na minha, na sua vida. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.